Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma quinta-feira no nosso canal. Se você está chegando agora aqui, veio talvez por conta do conteúdo que a gente vai liberar hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o conflito da Rússia com a Ucrânia, início desse conflito de fato armado aí. A gente começa a ver notícias a todo tempo na TV, rádio, enfim, a internet está chovendo de informação sobre esse assunto. Então vou comentar rapidamente sobre essa questão do conflito em si, os desdobramentos econômicos que isso daqui pode trazer para o mundo e também para o nosso país. Então, o que a gente pode sofrer em relação a essa guerra? E mais do que isso, né, já que o nosso canal aqui ele é um canal de informação, mais com foco em certificações financeiras, a gente vai trazer alguns temas que você estuda para certificação, você vê eles acontecendo na prática aí, tá bom? Eu sou o professor Antônio Walter e eu vou te deixar o convite aqui, se você está pela primeira vez no nosso canal. A gente fez um estudo aqui no nosso YouTube, mais de 70% das pessoas que assistem nosso conteúdo não são inscritos no nosso canal, olha só que loucura. Então eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal e também a deixar o seu curtir nesse vídeo aqui, porque o seu curtir, né, o nosso canal tá crescendo, bem pequenininho ainda, né, tem um pouco mais de 11 mil seguidores, então isso ajuda a gente a levar a nossa mensagem para mais pessoas. E com isso o canal vai ganhando força. Então, o seu like aí, ele é muito importante pra gente. Eu peço que você deixe ele já. Para você é um clique. Pra gente, você não tem ideia da importância que isso daí tem, tá bom? Bom, para você não deve ser mais novidade, você já deve estar acompanhando. A gente vem vendo aí na TV, nos telejornais, essa questão do conflito, né, da Rússia com a Ucrânia. E teve uma postagem muito legal que o Ricardo Amorim fez, que eu vou começar esse nosso encontro comentando ela. Olha só, até se você não segue o Ricardo Amorim, eu sugiro que você siga. Ele sempre posta informações, assim, textos muito bem escritos e fundamentados. Olha só, a invasão da Ucrânia pela Rússia talvez venha a se provar o evento mais transformador da ordem geopolítica global desde a Segunda Guerra Mundial, ou até do início, desde a queda do Muro de Berlim, ou até maior do que o 11 de setembro. E ele vem falando aqui, né, que do ponto de vista do Putin e da grande parte da população russa, até porque foram feitas pesquisas junto à população russa e mais da metade da população apoia essas medidas que estão sendo tomadas para proteção, né, da própria Rússia. A gente vai entender um pouquinho mais para frente, aqui nesse próprio texto fala sobre essa possibilidade da entrada da Ucrânia na OTAN, e isso, né, talvez coloque a Rússia aí numa sensação de risco, né, e aí aproveite essa não entrada ainda da Ucrânia junto à OTAN para fazer essa invasão e desestabilizar a nação, e fazer muitas vezes por conta do poder militar que a Rússia tem, né. Hoje, se a gente for fazer um comparativo, a cada um militar da Ucrânia, a gente tem 4 militares russos, então vai ser um massacre militar, né? Tanto é que a gente vê notícias aí que a própria Ucrânia está recomendando que a população que quiser se arme para lutar em prol da nação. Pois é, então estão armando a população, aqueles que de fato querem, dando treinamento militar para essas pessoas em matas ali, nas cidades mesmo, para que aumente o poder de combate contra a Rússia, tá? Grande parte da população está preferindo se abrigar em bunkers aí para, enfim, não correr risco, né? Não colocar a sua vida em risco, mas tem pessoas aí que sim estão apoiando isso e se armando, indo para esses treinamentos para ir ao combate, né? Mas olha aqui, ele ainda fala, né, do ponto de vista do Putin e da grande parte da população russa, desde a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética e o acordo nuclear da Rússia com os Estados Unidos, a Europa Ocidental, os Estados Unidos vêm sistematicamente expandindo a sua zona de influência em direção à Rússia. Começa a entender que aqui é um jogo de poder, e a Europa Ocidental está aqui através da União Europeia e da OTAN. A possibilidade de que a Ucrânia entrasse para a OTAN, por consequência que os Estados Unidos pudessem ter uma base militar lá, representa para os russos, nas palavras do próprio Putin, o equivalente a como se os americanos como que os americanos se sentiriam
se a Rússia resolvesse montar uma base militar no México ou no Canadá. Bom, aí tem mais uma parte do texto que aí não importa para a gente, mas aí traz aqui a invasão da Ucrânia sem a reação militar dos Estados Unidos, né, que é uma grande potência, é uma nação que tem também um poder militar muito forte, estimula a Rússia a expandir suas fronteiras em direção a outras antigas repúblicas soviéticas e ao leste europeu. Esses países, por sua vez, vão se convencer de que não podem contar com a proteção de outras potências e vão acabar aí se rendendo à força militar da Rússia e a Rússia tomando aí alguns territórios, tá? Bom, onde é que a gente sofre com isso, né? Talvez aí essa seja a sua pergunta, né? Porque tem muita gente que não entende que um conflito entre duas nações pode, de alguma forma, influenciar todo o mundo. E só para você saber, né, eu até trouxe algumas informações aqui do meu levantamento, para a gente não esquecer de nenhuma informação. Hoje, a Rússia, ela é uma das maiores potências na produção de petróleo, tá? Então, quando a gente pensa na OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ela é uma das maiores potências ali dentro. A OPEP, para você ter uma ideia, é o cartel que controla basicamente o preço do petróleo mundialmente. Então, quando a gente pensa numa disputa, numa guerra, a gente vai ter várias sanções impostas por outros países para talvez tentar pressionar com que a Rússia tire as suas tropas, cesse o conflito. O grande problema é que a gente percebe que a Rússia se preparou por bastante tempo, né, para que isso acontecesse. E quando a gente pensa no petróleo, que é importante para o mundo inteiro, né? Quando a gente pensa no Brasil, você utiliza o seu combustível, eu utilizo, a gente tem boa parte do escoamento da nossa produção feita por transporte rodoviário, utilizando combustível, usando gasolina, óleo diesel. Se a gente tem sanções que dificultem, né, a exportação por parte da Rússia do petróleo, isso tende a aumentar o preço do barril do petróleo. Para a Rússia, isso talvez não seja tão ruim, até porque ela se preparou para isso. E tem uma outra questão, a Rússia também ela é responsável pelo fornecimento de energia para boa parte dos europeus. E eles não se prepararam para viver sem essa energia que é produzida pela Rússia. Então, de fato, a Rússia está numa situação de poder, além de ter se preparado com as suas reservas em reservas internacionais também para aguentar o tranco. Inclusive, a gente vê aí notícias do próprio Putin falando para a população se preparar para novos tempos, para situações que eles vão precisar viver para passar o que eles vão passar, já que boa parte da população aí está de fato apoiando essas ações que o governo vem tomando, tá? Falando já de influência, né, você vê que o confronto em si, né, o bombardeio e tudo mais começou, a gente está hoje na quinta-feira, a gente viu na parte da manhã, hoje, né, por conta de fuso horário, aparecendo as notícias de uma maneira mais intensa, mas nós já tivemos movimento na Bolsa de Valores, nós já tivemos movimento na cotação do dólar, nós já tivemos movimentação no preço do barril do petróleo, né, de ontem para hoje aí teve um aumento de 2% no barril do petróleo. Há expectativas aí de um aumento significativo e até histórico aí para as próximas semanas. E esse movimento pode causar uma inflação generalizada, né, no mundo inteiro, porque se a gente tem um aumento basicamente, nós só falando aqui de combustível em si, a gente já tende a ter um aumento nos preços de boa parte dos produtos, porque se a gente tem um aumento no custo do escoamento de matéria-prima, enfim, de matéria acabada, esse preço vai refletir no nosso bolso e isso dispara a inflação. Não vai ser algo que acontecerá somente aqui no nosso país, pode ser algo que aconteça, ou melhor, que pode ser não,
que vai acontecer em vários países. Tem uma outra coisa também que tende a acontecer, a gente já está sentindo isso aqui no nosso país, em situações como essa, né? Abre-se uma caixinha de Pandora, ninguém sabe os desdobramentos, o que pode acontecer, tudo é uma incógnita. Em momentos como esse, a aversão a risco começa a aumentar, os investidores começam a ficar mais apreensivos. E essa apreensão por parte dos investidores fazem com que eles busquem mercados mais seguros, busquem economias mais seguras, busquem potências econômicas, como, por exemplo, buscar investimentos nos Estados Unidos, nos ativos mais seguros que a gente tem no mundo, que um exemplo desse é o Tesouro Americano, tá? Mesmo com rentabilidades muito baixas, os investidores preferem migrar seus investimentos para lá por conta dessa instabilidade e incertezas que são geradas aí pelo mercado. Por conta disso, quando a gente tem a migração de capital, a gente tem a questão da lei da oferta e da procura, né? Então, a lei da oferta e da procura começa a agir forte aqui. Então, a gente tem uma procura muito intensa por dólar e isso daí tende a fazer um aumento da moeda, né, da cotação dessa moeda. Então, por isso que a gente vê, a gente já pensa em correlação negativa, né, entre bolsa de valores e dólar, justamente por isso, né, a gente vê uma migração, os investimentos saem de ativos, por exemplo, em bolsa de valores, e eles vão buscar investimentos mais seguros por conta de uma possível, ou de fato, de uma volatilidade intensa aí no mercado e por não se saber, não ter essa ideia aí dos desdobramentos, não ter condições de mensurar o tamanho do risco de se aportar em alguns tipos de mercado, tá? Às vezes até a gente tem alguns fundos que por conta de políticas de investimento em situações como essa, eles precisam migrar o capital, tá? Enfim. Bom, então falamos aqui sobre a questão do petróleo para você entender, né? Olha só a importância de você estudar a inflação. Inflação é um tema que cai no seu exame de certificação. E inflação basicamente é o aumento dos preços. Lembra que você aprendeu sobre isso? A gente tem lá os indicadores que medem a inflação, a gente tem o indicador que é utilizado oficial pelo governo, né, publicado pelo IBGE, que é o IPCA, né, a inflação do varejo, e a gente tem lá pela FGV o IGPM, que a gente fala que por conta da composição do IGPM, ele mede lá a inflação do atacado, né? 60% do IPA, 30% do IPC, 10% do INCC. Bom, falamos aí sobre essa questão do aumento do dólar, para você entender um pouquinho do porquê que isso acontece, né? Então a gente tem uma migração de capital, ou ao contrário também acontece. Quando a gente tem, por exemplo, uma perspectiva de redução em situações normais, né? A gente está falando aqui de uma situação de guerra, de instabilidade, de incertezas, né? Isso faz com que os investidores busquem ambientes mais seguros. Mas quando a gente tem uma situação convencional e a gente tem uma perspectiva de queda ou baixa na taxa de juros de grandes potências, como por exemplo Estados Unidos, a gente tem uma entrada de capital mais intensa aqui no nosso país e isso faz uma pressão para que o dólar caia, justamente pela oferta e da demanda. A gente tem mais pessoas procurando por investimentos na moeda local, em real, fazendo transação em dólar, e como a gente está tendo nessa situação, uma intensidade na venda da moeda, né, na venda do dólar, então tem muita oferta, quando tem muita oferta isso tende a depreciar o preço da moeda, então se está tendo muita oferta de dólar, deprecia o preço do dólar, isso faz com que o preço do dólar diminua, tá bom? E o contrário, como eu expliquei aqui anteriormente, é quando a gente tem muita procura, né? A demanda por aquela moeda está muito intensa, então há um apreciamento ali daquela moeda por conta da busca. Então, muita gente querendo comprar para fazer migração do capital. Bom, quando a gente fala de sanções econômicas, para a gente entender um pouquinho melhor o assunto, eu trouxe uma notícia, né, que na verdade foi um artigo publicado lá pela BBC, que fala sobre algumas sanções econômicas que podem ser impostas por outros países para a Rússia, isso para tentar pressionar o governo ali para que ele cesse o ataque militar junto à Ucrânia. E eu trouxe essa matéria para a gente falar sobre ela, olha só, deixa eu compartilhar minha tela aqui.
Já está mostrando. Muito bom. Então, olha só. Enfim, vários países já vêm se manifestando contra a própria ação militar, né, da Rússia, falando que está tudo errado e tudo mais, e que vão impor sanções junto à Rússia, né, para dificultar a vida dos russos. E aí eu trouxe algumas aqui para você ver. Olha só, sanções britânicas. O premier britânico Boris Johnson anunciou sanções contra 5 bancos russos e 3 bilionários. Então as sanções não foram só em cima de instituições, também foram em cima de pessoas físicas. Mais para frente fala um pouquinho aqui sobre esses ricaços poderem acessar suas fortunas em outros países, né, para poder utilizar essas fortunas para transacionar, para uso pessoal, né. Então você vê que o negócio não foi só em instituições, isso também foi em bilionários. E por que a sanção vai em instituições, vai em bilionários, pode até em cima do próprio presidente, para que as instituições e a população pressione o governo para cessar esse ataque militar. Então começa a gerar dificuldades para tentar aí influenciar o fim, né, desse ataque militar. Então olha só, Johnson disse aos parlamentares que o Reino Unido agora deve se preparar para uma crise prolongada e que a primeira leva de sanções será estendida se a situação ela piorar. Tá? Os bancos russos alvo das sanções, ele traz aqui quais são os bancos, né? E fontes dizem aí que um desses bancos lida com 70% dos contratos estatais do Ministério da Defesa russo. Aí a gente vem aqui, a sanção da Alemanha. A gente vai ver que tem aqui também a questão da energia, que eu falei, né, que a Rússia é uma grande fornecedora de energia aí para a Europa. Olha lá, o chanceler alemão Olaf Scholz disse que vai interromper a certificação do gasoduto Nord Stream entre a Rússia e a Alemanha, que foi concluído em setembro do ano passado, mas ainda não está operando. Sem essa certificação, ele não pode começar a operar. A gente vem aqui, olha só, restrições financeiras. Uma medida considerada seria excluir a Rússia do sistema conhecido como SWIFT. Quando a gente faz transações internacionais, câmbio, né, faz transação de câmbio, mandando dinheiro de um país para outro, uma ideia aqui é fazer a exclusão da Rússia do SWIFT. Isso daí dificultaria toda a Rússia de fazer transações internacionais. Então, olha lá, isso efetivamente tornaria muito difícil que os bancos russos fizessem negócios no exterior, tá? Aí fala aqui que essa sanção foi usada contra o Irã em 2012 e o país perdeu receitas de petróleo significativas e uma grande parte do comércio exterior por conta dessa sanção. A gente vem aqui operação com dólar, então os Estados Unidos poderia proibir a Rússia de transações financeiras envolvendo dólares. Essencialmente, qualquer empresa ocidental que permitisse que uma instituição russa negociasse em dólares enfrentaria penalidades. Aí vem aqui sobre a dívida soberana, né? Olha só, as potências ocidentais poderiam tomar medidas para bloquear ainda mais o acesso à Rússia aos mercados internacionais de dívida. A capacidade das instituições e bancos ocidentais de comprar títulos russos já está restrita, essas restrições podem ser reforçadas. Aí vem a questão dos bancos na mira, né, porque o banco movimenta boa parte da economia, que os Estados Unidos poderiam simplesmente colocar na chamada blacklist alguns bancos russos e tornar quase impossível para qualquer pessoa no mundo realizar transações com esses bancos. Olha só, Moscou teria que socorrer os bancos e fazer com que o que pudesse para evitar o aumento da inflação e a queda de renda. Controles de exportação direcionados. O Ocidente poderia restringir a exportação de commodities-chave para a Rússia. Estados Unidos poderiam, por exemplo, impedir que empresas vendessem quaisquer produtos que contenham tecnologia, software ou equipamento americano para a Rússia. Só que a gente vê a própria China endossando a ação da Rússia. E isso, quando a gente pensa nas duas potências, para ataque cibernético, essas duas potências têm um poder inimaginável, tá? Então, olha só que loucura, a gente está falando aqui de tecnologia, né? Mas essa questão aí de uma, sei lá, associação
a China aí para ataques cibernéticos. Indivíduos como alvo, aqui a gente falou, né, que até sanções contra bilionários, então isso a gente já veio falando. Restrições em Londres, algumas sanções podem ser impostas para restringir a capacidade dos russos de investir em Londres. Dificuldades para o Ocidente, os países ocidentais traçam planos para sanções coordenadas e severas se a Rússia lançar uma invasão total da Ucrânia. Enfim, tá aqui, deixa eu trazer de volta para mim. Então, galera, eu quis trazer como exemplo aqui quais são essas sanções econômicas, né? Porque a gente vai começar, se já não está, vai começar a escutar muito, né? Eu estou gravando, essa aula é gravada, estou gravando ela agora na hora do almoço, nessa própria quinta-feira que você está assistindo. Então a gente vai escutar muita coisa, essa questão de sanções econômicas. Então eu quis trazer aqui na prática o que pode acontecer para você entender que tudo isso é para pressionar a Rússia para que ela pare, dificultar a vida dela. Porém, como eu também já disse, a Rússia se preparou bastante para esse ataque. Então, dificilmente ela vai cessar. Dificilmente ela vai cessar. Ainda mais que os Estados Unidos não se manifestou, simplesmente se omitiu em ajudar a Ucrânia com tropas militares. Tá bem? Então, tem essa questão, o mercado mesmo vem falando sobre essa falta de pulso firme do Biden, né? Que ele não se posiciona nessas questões, enfim. Então, isso daí acaba favorecendo o avanço desse conflito entre os dois países, porque deixa aí a Rússia numa situação frente à Ucrânia mais favorável, até por conta do poder de armamento que a Rússia tem em comparação à Ucrânia. Beleza? Galera, o que tínhamos reservado para hoje era isso. Então, queria expandir o teu entendimento sobre alguns temas de prova. Então, a gente falou sobre inflação, falamos sobre essa questão de correlação entre bolsa e dólar, por que aconteceu da bolsa cair e o dólar, né, demonstrar aí um avanço de preço. A gente teve essa questão de aversão a risco, o porquê que o mercado se manifesta dessa maneira, e esses são assuntos que você estuda para a sua certificação, né? Porque a gente está falando aqui um pouquinho do comportamento do próprio investidor, o comportamento do mercado, e no seu trabalho como um agente de distribuição de investimentos ou, eventualmente, como um planejador financeiro, você precisa ter domínio dessas questões para que numa discussão com o cliente, numa negociação com o cliente, você saiba se posicionar e também, durante o processo do planejamento financeiro, para quem pode indicar investimentos, você também seja assertivo por entender essas situações. E aí, gostou desse encontro? Valeu a pena? Agora eu queria a sua complementação desse encontro, né? Afinal, eu não sou dono da verdade, a gente tem muita informação rolando aí pela internet e eu queria que você se posicionasse. O que você acha sobre esse conflito da Rússia contra a Ucrânia? Qual que é a sua opinião? Você tem alguma informação adicional a trazer a esse vídeo? Contribua aí nos comentários, porque esse é um canal de educação. Aqui a gente traz informação para que as pessoas aprendam, fortaleçam seu conhecimento, se tornem profissionais cada vez mais competentes. Se você ainda não curtiu o vídeo e curtiu, né, de fato, o conteúdo, curta efetivamente. Já falei no começo a importância que o seu curtir tem. Toda quinta-feira eu estou aqui com vocês, então se programe para que você assista. Do mais é isso. Conto com o teu feedback também sobre o conteúdo aqui nos comentários. A gente se vê na próxima quarta-feira. Um grande abraço do professor Antônio Walter.